Para você também, bom dia. Onde aplicar melhor o seu dinheiro nessa época de juros baixos? A poupança ainda é um bom negócio? E qual o limite mínimo para investimentos na Bolsa? O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre finanças. Participe pelo twitter.com/patendimento. Você escreve tudo junto. E prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o economista Celso Grise. Professor, bom dia. Muito obrigada por voltar aqui com a gente no Pronto Atendimento. Bom dia, Madalena. Eu que fico muito satisfeito de estar aqui. Nós agradecemos. Bem, com a crise financeira na Europa, as flutuações do dólar e a queda dos juros por aqui, os brasileiros precisam agora reavaliar os seus investimentos. Pela primeira vez em várias décadas, convivemos com juros de um dígito. E o que fazer com o seu dinheiro agora com a baixa dos juros? A caderneta de poupança é a primeira opção de investimento, já que não paga imposto de renda. Mas com as novas regras, sempre que a taxa Selic for igual ou menor que 8,5%, o rendimento será de 70% da Selic mais a TR. No investimento de R$50 mil, se a Selic ficar em 8,5%, com rendimento anual de 6,14%, seriam somados R$ 3.068 na poupança. Já se a taxa Selic atingir 7%, o rendimento de 5,11% daria pouco mais de R$ 2.500. Os fundos de renda fixa são atraentes para quem tem muito capital para investir, já que o diferencial é a taxa de administração menor para valores maiores. No caso de uma aplicação por 6 meses, com taxa de administração de 1%, o rendimento será de 0,47% ao mês, o que dá menos do que a poupança. Já quem tem tempo para deixar o dinheiro aplicado, uma boa opção são os CDBs, os certificados de depósito bancários. Mas apenas se eles pagarem mais que 94% da variação dos CDIs, determinada pela taxa Selic. Os títulos do Tesouro Direto são outra opção de investimento, mas são para quem pode esperar muito tempo para ter lucros, já que o imposto de renda diminui quanto mais tempo o dinheiro ficar investido. E o Tesouro Direto ainda tem taxa de negociação de 0,1%, a de custódia de 0,3% ao ano, além da taxa de corretagem, que varia entre as operadoras. Professor, várias opções, mas para quem não tem muito dinheiro, qual que é a melhor aplicação? Continua sendo a poupança? Eu acho que sim. Tomar apenas cuidado com o comportamento da inflação, porque o IGPM pode ultrapassar esse rendimento de 0,45, 0,46 que nós imaginamos para a poupança. Então, acompanhar bem os índices inflacionários para novos investimentos em poupança. Para quem tem um pouco mais de dinheiro, o CDB. O CDB está, nesse momento, com uma remuneração muito interessante, promovido pela necessidade de captação de alguns bancos, sobretudo os médios e pequenos. Então, acho interessante que a gente dê uma boa olhada, acompanhe bem a inflação para tomar essa decisão com cautela. Professor, em relação aos CDBs, como que se calcula no momento do saque o imposto de renda? Varia de acordo com o tempo que você deixa aplicado? Este é o problema. Quanto mais tempo a gente deixa aplicado, menor é o imposto de renda que incide. Melhor ainda, quanto maior o volume que você aplica, menor a taxa cobrada e administração deste valor. Então é preciso ter cautela, porque para pequenos valores, talvez o CDB não seja uma boa opção. Continua então a poupança Continua a poupança e continua o Tesouro Direto. Professor, com essa possibilidade de portabilidade, de refinanciamento, as pessoas têm reclamado bastante do atendimento bancário. Isso acontece nesse momento de adaptação que sem acontece? Dúvida nenhuma. Os grandes bancos, sobretudo os bancos de grande rede de agência, têm, e é esperado que tenha, dificuldades para poder levar a informação ao seu funcionário na ponta.
São 4.000 agências, 5.000 agências, são números muito grandes. Você tem que informar o gerente tem que treinar todo aquele pessoal. Por outro lado, muitos dos atendimentos são feitos via telefone. Aliás, muitas das perguntas que nos chegam aqui, a pessoa diz, telefonei para o cartão de crédito, telefonei para a agência bancária ou para o banco, e a resposta foi, ora, quem atende, via de regra, esses telefonemas são aqueles atendentes de telemarketing que recebe o pedido e que nem sabe, muitas vezes, tratar bem o assunto da renegociação e da portabilidade. Portanto, é, de certa forma, esperado que o atendimento não seja um atendimento tão perfeito quanto se pudesse desejar. A redução do IPI para os produtos da linha branca se manteve, é isso, professor? Se manteve. O governo prorrogou por mais 2 meses a redução das alíquotas de IPI para a linha branca e para móveis. Inclusive, laminados de móveis foram alcançados também. E prorrogou também o PIS/COFINS para a linha de massas alimentícias, macarrão, etc. Então, a gente vê o governo num esforço grande de tentar recuperar o consumo, reativar a economia. Nem sempre é fácil fazer isso nesses tempos conturbados como estão os tempos da economia internacional, não é? É possível prever em quanto tempo essa situação vai ficar mais clara, pelo menos? Olha, houve uma série de medidas do governo, foram uma sucessão de pequenos pacotes. Claro que alguns deles esperavam fazer efeitos de curto prazo e os efeitos foram muito modestos. Outros foram feitos para mais longo prazo. Então, eu diria, é de se esperar que haja alguma recuperação pelo mês de novembro, final de novembro, início de dezembro, coincidindo com aquelas compras, são as de Natal. E, portanto, isso possa ativar um pouco a economia no final do ano e depois se estender para o próximo semestre. Olha, a Fátima Nunes, ela tem uma pergunta e tem a ver com o que a gente estava conversando aqui, professor. Então, ela conta que a gente tem visto na imprensa programas sobre redução da taxa de juros pelos bancos, possibilidade de transferir uma dívida de um banco para outro, né, que é a portabilidade. Então, ela pergunta se é verdade e como pode ser efetuada essa transação. Eu sou cliente de um banco há 24 anos. Negociar taxa de juros não é uma coisa automática. Eu sou obrigada a aderir a um pacote onde devo opções de serviços. Pela pesquisa que fiz, pelo meu perfil, eu tenho que analisar melhor. Então, ela fala sobre essa dificuldade. As coisas não são assim tão simples, né, professor? Não, precisa ir à agência bancária. Esse não é um tema para ser tratado por telefone, é um tema para ser tratado com o gerente ou com o subgerente da agência, mas que seja alguém que possa atendê-lo, ouvir a sua proposta, ver como é que você quer renegociar ou como você quer trazer uma dívida de um banco para esse seu banco e obter uma taxa de juros favorável. Pacotes de serviços, você deve escolher sempre aqueles que possam trazer a você um benefício maior financeiro. E isso está muito ligado à sua forma de usar o banco. Quanto você usa, quanto você pede de transferência bancária, quantos cheques você emite e coisas dessa natureza. Veja bem como você se comporta com o seu banco para conseguir negociar o melhor pacote em que você tenha as menores taxas a serem pagas ao final de cada mês. Os benefícios aos clientes são maiores para aqueles clientes que sempre tiveram um relacionamento melhor com o banco? Isto é muito curioso. Os bancos passaram a consagrar a qualidade do relacionamento. Quanto mais você concentra a sua vida financeira com ele, quanto mais você usa este banco, utiliza um número maior de produtos, maior é o seu relacionamento com o banco. E, portanto, ele tenderá a fazer com você propostas sempre mais favoráveis, tenderá a atendê-lo melhor. Então, hoje é um momento em que nós devemos começar a pensar no número de bancos que nós temos. Vale a pena ter muito banco usando cada um pouco? Claro que não, porque você vai pagar muito em cada um. Se você concentrar, reduzir o número de bancos para um número menor, você utilizará mais esses bancos, terá melhor relacionamento com ele e, portanto, terá menos custos com as tarifas bancárias. Bom, vamos para os nossos mitos ou verdades. Existe o mito do dinheiro fácil, o que é uma grande verdade, mas há outros mitos que aparecem na hora de multiplicar o nosso rico dinheirinho. Vamos ver.
Professor, é preciso ter muito dinheiro para ganhar dinheiro? Investir é só para ricos? Não, claro que não. Investir é algo que nós devemos ter como uma rotina de vida. Nós devemos preparar os nossos orçamentos para que, ao final do mês, sobre algum recurso para que a gente possa se capitalizar. E então você escolhe a forma de aplicar. Existem muitas formas disponíveis no mercado financeiro. Se você quiser correr um risco maior, há como fazê-lo através da bolsa ou através de fundos de investimento. Ou se você quiser correr um risco menor, falamos aqui, vamos repetir, caderneta de poupança, tesouro direto e, dependendo da quantidade e do prazo, um CDB, uma coisa desta natureza. Olha, o Milton Freitas é de São Paulo e pergunta, eu gostaria de saber onde eu posso recorrer, o que eu preciso fazer referente aos juros elevados do cartão de crédito. Eu tentei negociar, mas eles não aceitam. Eu estou devendo, quero pagar. Onde e como eu posso reclamar, professor? Aqui há uma sugestão muito concreta para o Júlio. Júlio, toda vez que você quer falar com o seu cartão de crédito, essa coisa acaba sendo levada para o telefone. E você acaba falando, no fundo, com alguém que está do lado de lá e que você nem conhece. Uma boa ideia é você tomar um empréstimo consignado, se possível, que é o mais barato, na sua agência bancária e quitar aquele débito junto à sua administradora de cartão de crédito, de tal maneira que você se desfaz dessa conta cara que é o cartão de crédito e assume um compromisso menor junto ao seu banco, no número de parcelas mais convenientes, a taxas muito mais favoráveis a você. Só lembrando, o consignado é aquele que vem descontado na folha de pagamento. Isso. E os juros são bem mais atraentes, é isso? Muito mais atraentes, porque o emprestador tem a certeza de que vai receber, uma vez que ele vai descontar direto da sua folha de pagamento. Olha, o Éder Ramos é de Franca. Ele escreve, minha pergunta é, eu financiei um carro por determinado banco, já paguei 12 parcelas e verificando o contrato, eu vi que me foi cobrado a taxa de R$ 990 para a confecção de cadastro. É correta essa cobrança? Lembrando que esse é o meu primeiro relacionamento com esse banco. Exagerado, quase R$ 1.000. Isto é um exagero para fazer um cadastro. Eu diria a você que você deveria aproximar-se desse seu financiador e realmente falar que você não concorda com isso, que basta esse salário, essa taxa cobrada, ela é abusiva. E, talvez R$ 200, R$ 250, R$ 990, isso é um absurdo. Mas no caso dele, né, professor, ele já pagou 12 parcelas, quer dizer, ele já... O contrato já está em andamento. Tem como reverter isso, será? Tem, claro que sim. Você não pode aceitar um débito dessa natureza na sua conta a esse propósito. Isto eu acho que não tem nenhum sentido e o financiador haverá de bom senso reverter esse valor para a sua conta ou você será obrigado a recorrer ao Banco Central ou então ao próprio Copom. Eu acho que isto é muito complicado e muito desgastante. Melhor será uma conversa que resolva esse problema diante da agência. Mas, professor... Senão, o Copom é o primeiro passo. Isso que eu ia perguntar. Além do Copom, o Banco do Brasil? O Banco Central. O Banco Central, desculpa. Uma denúncia ao Banco Central. Uma denúncia que pode ser feita pela internet? Há como fazer pela internet. A gente entra no site do Banco Central e há lá no site um local para você apresentar estes casos, que são casos grosseiros, né? Que rompem com toda a lógica de mercado. Ninguém pode cobrar uma ficha cadastral R$ 990. Isso é um absurdo. Num primeiro momento, tentar o diálogo, então, se não ir para essas outras maneiras, né, claro. Professor? Olha, o César Renato é de Cotia. Pouco antes do anúncio da queda das tarifas de financiamento, anunciada pelos bancos, eu realizei a troca do meu automóvel. Porém, eu acabei pagando pelo valor com taxas maiores. É possível renegociar os valores com a mesma instituição? Lembrando que o financiamento foi por um dos bancos que anunciaram taxas menores. É fácil fazer esse tipo de negócio, professor? Isso se trata realmente de uma renegociação. Você tem que ir ao banco, mostrar esse acontecimento e pedir que a taxa, a partir daquele momento em que o banco baixou, também passe a privilegiá-lo.
Haverá aí alguma negociação, você sabe que é assim sempre, porque os bancos, quando te emprestaram, também contavam, tinham a perspectiva de uma cobrança maior de juros. Mas o fato é que isso tudo mudou, os juros básicos da economia caiu, a Selic é mais barata, os bancos tiveram que baixar seus spreads, tiveram que baixar seus juros e cabe, portanto, uma renegociação desse valor junto a este financiador. Muito bem, nós já voltamos então com outras perguntas e respostas sobre finanças. Continue aí, continue enviando suas questões. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é finanças. Quem está tirando as suas dúvidas é o economista Celso Grise. Professor, investir em imóveis hoje é uma boa opção? É uma boa opção. Primeira coisa que você costuma sempre me lembrar é o fato de que o investimento vai sempre demandar um grande valor. Quando a gente investe em caderneta de poupança e tal, se eu tiver R$50, R$100, R$300, eu já entro até na bolsa de valores, né, em algum fundo. Quando eu vou comprar um imóvel, eu tenho que ter um valor maior, naturalmente. Então, essa é a primeira consideração. Esse indivíduo tem que ter esse valor ele tem que saber que não é de fácil liquidez. Imóvel tem uma liquidez muito menor, a gente leva tempo para vender. Agora, quando você aplica num imóvel, vamos dizer, comercial, bem situado, que tenha uma boa remuneração pelo aluguel que você vai receber, lembre-se, seu imóvel vai estar se valorizando ao longo do tempo. E, além disso, você recebe 0,7%, 0,8% ao mês, dependendo do imóvel. Para uma caderneta de poupança, que está 0,40%, quase 0,5%, né? Receber 0,7%, 0,8% por um imóvel é muito conveniente. Mas há sempre o problema da liquidez, volto a dizer, e há sempre o problema de que esse imóvel tem que estar em valorização. Por isso, ele tem que ser comprado numa região onde a gente saiba que os preços vão evoluir pelo tipo de uso do solo que está se fazendo naquele local. E então, compensaria mais se for pago à vista. Um financiamento para adquirir esse imóvel tem que ser melhor avaliado, é isso? Eu acho que sim, porque o financiamento tem um custo. Claro, se você recebe um aluguel que dê para absorver o financiamento, ainda sobra alguma coisa, eu diria que vale a pena. Mas tomar muito cuidado com esse negócio. De um lado, você tem o custo para adquirir, que é o custo de um financiamento, por exemplo, se você não tiver um dinheiro para pagar com recursos próprios. E, em segundo lugar, ver quanto você está ganhando aqui. Tem que alugar por 0,7%, 0,8% ao mês para esse negócio ser vantajoso para você. E os automóveis, com esses juros, com essas promoções e as facilidades todas, é o melhor momento de comprar um carro 0 quilômetro, por exemplo? Eu acho sim. Os valores de automóveis, com as isenções que receberam do governo, IPI, com a competição que é grande ainda entre as montadoras, a gente vê, por exemplo, quanto eles estão anunciando em jornal, em televisão, chamando você para compra com preços convenientes e financiando a juros baixos, desde que esse valor caiba no seu ganho, para você poder pagar sem inadimplência, sem comprometer o seu orçamento, é um belíssimo negócio. Muito bem, olha, o José Riga Neto, ele escreve: eu tenho um débito de IPVA de 2010. Eu fui pagar na dívida ativa, no Cadim, e fiquei surpreso com um valor de 120% a mais. Isso está correto? Qual a taxa de juros que eles podem cobrar? É verdade, aí não é só uma questão de taxa de juros, é uma questão de uma multa pelo atraso. É verdade, o Cadim tem multas muito agressivas, que é para desestimular o atraso dos recolhimentos. Agora, essas multas, às vezes, chegam a valores como este, e isto não é raro. Qualquer inadimplência em relação ao governo, nos seus impostos, inclusive no IPVA, no IPTU, em qualquer outro tipo de imposto, tem sido muito penalizado. Existem alguns débitos que, se você se comprometer a pagar em algumas circunstâncias, você recebe até alguns descontos. Mas no caso de automóvel, eu não acredito que isso exista, não. Você realmente vai ter que pagar aquilo que está sendo imposto a você. Olha,
O Álvaro de Osasco, ele escreve: eu tenho uma dívida com um banco, fiz um empréstimo, mas estou há 3 meses sem pagar. Vou renegociar essa dívida. Até qual taxa de juros eu posso aceitar nessa negociação, para que eu não saia no prejuízo? Ele conta também que tem uma dívida com cartão de crédito. Eles estão querendo negociar comigo com juros de 5,39% ao mês. Seria vantajoso eu já fechar um acordo com essa empresa de cartão de crédito? Não, não seria não. 5, qualquer coisa já é um número hoje incabível. Você tem que baixar isto. Eu acho que numa administradora de cartão de crédito você consegue trazer isso pelo menos 1 ponto para baixo, 1,5 ponto para baixo. Digamos assim, 1,5 ponto para baixo como mínimo para uma negociação. Não faz nenhum sentido pagar um juro tão extraordinário assim. Os juros bancários são menores. Se você conseguir um empréstimo pessoal, um empréstimo consignado, aquele que, como nós dizemos aqui, se desconta da folha de pagamento, você conseguiria, sem dúvida nenhuma, uma taxa de juros muito melhor e quitaria todos os débitos anteriores. Isso seria o ideal para você. O Antônio Cunhas, professor, escreve: como é feita a portabilidade de um plano de previdência privada PGBL? Como eu posso transferir de um banco para outro? Pode. Você vai ter que procurar pela pessoa com quem você quer passar o PGBL, suponha que do banco 1 para o banco 2. Você vai passar para o banco 2, você está no banco 1. Você tem que procurar por esta pessoa que vai procurar pelo banco 1, pela previdência do banco 1, com uma autorização sua pedindo essa transferência. Quem providenciará é esse agente do banco 1, do banco 2 junto ao banco 1. É ele quem vai pedir mediante uma assinatura sua. E você não tem que fazer outra coisa senão autorizá-la para este fim, para trazer esse valor seu para uma aplicação equivalente nesta previdência privada nova. O Carlos Souza escreve: eu estou com o meu orçamento apertado e algumas dívidas. Estou pensando em vender o meu carro, mas estou com dificuldades por precisar de dinheiro para arrumar esse carro e pagar as multas, mais o IPVA atrasado. O que o professor recomenda? Vale a pena vender o carro e comprar um mais barato para emergências? Bom, em primeiro lugar, nós todos precisamos de veículo, entendo a sua situação. Agora, nós vamos ver quanto você perde nesse carro novo, né? Porque você fez um financiamento e, naturalmente, esse financiamento que você está em atraso é um financiamento que tem uma taxa de juros alta, porque deve ser anterior ao plano que nós temos agora, e esse carro se desvalorizou. Você vai vender, muito provavelmente você não consiga mesmo quitar o empréstimo anterior e ainda tem que adquirir um carro novo. Eu não faria isso, francamente, mantenha-se com este carro mesmo, você não realiza a perda e você fica com uma única dívida, renegocie essa dívida, aumente o número de parcelas, faça caber no seu bolso, quite a inadimplência, negocie tudo isso junto ao seu credor, aquele indivíduo que te financiou, para você poder ajustar o seu orçamento. A Sandra é de Goiânia. Ela escreve: eu tenho um carro financiado em 36 parcelas. Eu paguei 10, atualmente eu estou desempregada e eu tenho um financiamento pessoal que está atrasado. Não tenho como pagar. Estou sobrevivendo com o seguro-desemprego. O que eu devo fazer? Vender o carro financiado? Mesmo vendendo o carro, não dá para pagar um empréstimo pessoal. E preciso de uma condução. É uma situação muito difícil. O que eu posso fazer, professor? É exatamente o mesmo problema anterior. Ao vender um carro hoje, você realiza um prejuízo fantástico, porque quando você comprou, o carro valia de X. Hoje ele vale esse X mais alguma coisa, não é? Ora, o que está X menos alguma coisa, ele está valendo menos. Então, o que vai acontecer? Você vende e não consegue pagar o financiamento, ainda tem atraso no financiamento, vão cobrar juros, multa e coisas como tais. Portanto, meu aconselhamento é não venda o carro, negocie esse débito. Peça prazo, estenda o prazo, reduza os juros, faça com que a parcela volte a caber no seu bolso, que você seja capaz, mesmo com seguro-desemprego, de pagar aquela parcela que agora seria muito menor. Mas não tome outra decisão, porque você terá prejuízo, manterá um débito que não conseguirá pagá-lo
inteiramente e pior, não conseguirá também se locomover. Aqui, professor, um problema da Maria Elisa em relação àquilo que a gente comentou um pouquinho de relacionamento com os bancos, né? Então, ela queria quitar o cartão de crédito, a dívida dela, ela ligou no 0800, o atendente informou o valor total para a quitação do cartão, ela se certificou, perguntou várias vezes se estava correto. Ela escreve, para minha surpresa, veio uma fatura do cartão no mês seguinte com um valor maior a pagar. Eu entrei em contato na instituição e o funcionário que me atendeu verificou a gravação, onde realmente estava tudo o que eu havia dito. Porém, mesmo assim, eu tive que pagar essa diferença que me disseram que seria devido. Como efetuei o empréstimo para pagar o valor que seria total do cartão, eu fiquei com uma parcela mensal do empréstimo e ainda tive que parcelar o valor da diferença. Eu tenho realmente que pagar essa diferença, professor? Olha, não lhe avisaram disso. Você se preparou para pagar aquele débito e o quitou. Agora aparece alguma coisa a mais, eu não sei se isso é correto. Eu tenho a impressão de que isso é uma atitude errada desse cartão de crédito. Possibilidades para você se ressarcir desse valor que você está pagando a mais. Conversa com o cartão em primeiro lugar. Ele se nega, vai ao cupom. Está demorando, não sai a decisão, procure um tribunal de pequenas causas. Além, então, daquelas opções que nós demos no primeiro bloco, que seria o Banco Central, reclamação no site do Banco Central, tem também o juizado das pequenas causas. O juizado de pequenas causas, ele é muito eficiente pelo curto prazo que ele tem. E ele vai pedir a gravação. E a gente sabe que aquilo foi gravado. Portanto, a gravação vai aparecer e mostrar que você não foi avisado e que esse débito aparece como uma grande surpresa. O juiz vai querer saber a propósito de quê? O que traz esse débito para você? E é aí que você vai ter, vamos dizer, o ressarcimento desse valor pago a maior. O Samuel Rodrigues é de Tatuí, então ele pede para que o professor explique melhor o que a gente já conversou aqui. Ele fez um refinanciamento em determinado banco há 3 anos e ele quer saber se tem direito à revisão dos juros. Tem. 3 anos passados, a situação que você negociou era outra. Nós tivemos uma queda dos juros. Isto é um fato real, todos sabem, você não está fazendo nenhuma argumentação imprópria, ao contrário, você está levando uma situação que pede revisão. Precisa apenas ver se vale a pena. Se você deve 1, 2 parcelas é uma coisa, mas se você deve muitas parcelas, não faz sentido assumir esses juros antigos. Há que fazer uma nova revisão desses valores. Olha, o Ricardo Lopes, professor, ele faz uma pergunta e se refere à compra do automóvel 0 quilômetro, né? Vale mais a pena comprar um carro com 1 ou 2 anos de uso, ao invés de um carro 0 quilômetro? O carro zero desvaloriza muito após sair da concessionária. Eu vou perder menos dinheiro comprando um carro seminovo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Quando você compra um carro zero, ele imediatamente sai da agência, cai nas suas mãos, já está perdendo de 20% a 30%. E vai perdendo cada vez mais até um nível, vamos dizer, no 4º ano é que isso aí começa a se estabilizar. Portanto, valeria a pena comprar um carro com 2 anos de uso, baixa quilometragem, 3 anos de uso, baixa quilometragem. Eu acho que você estaria numa situação muito mais vantajosa em termos da formação do seu patrimônio. Professor Celso Grise, foi um prazer recebê-lo aqui. Nós tivemos muitas perguntas, o programa foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Fico muito feliz, estarei sempre à sua disposição e dos seus telespectadores. Até breve, muito obrigada, professor. Bem, amanhã a gente se encontra para falar sobre Previdência Social. Você já pode enviar suas perguntas. Um bom dia para você, até amanhã às 8h.